Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Então, irmãos, tava comentando agora há pouco ali. As pessoas ficam com raiva de mim, acham que eu tenho culpa dele estar escravizado, irmão. Então todo mundo com raiva de mim, hein? Mas por que esse pessoal tá com raiva de mim, irmão? Porque eles armam a cilada dele, as tramas secretas. Porque uma trama secreta, irmão, ela só dá certo, ela só funciona se ela não for revelada. Se ela ficar sob sigilo. Por isso que é necessário que as pessoas que são vítimas de trama secreta, ele esteja devidamente silenciado no regime, digamos assim, das facções, no regime da lei que opera. Porque se ele não tiver, quando eles armam aquelas tramas contra essa devida pessoa e ele lança a palavra, ele queima as tramas, os laços. E é o que está acontecendo ali no mercado, irmão. Eles fazem uma trama de um jeito, fazem de outra, tiram um funcionário lá perto de mim, que já está queimado, aí coloca outro, e aquele outro também é queimado. E aí ele fica no desespero, irmão. Que eles querem fazer a sujeira deles de forma secreta e não conseguem, porque a luz está ali. Você já pensou, irmão, um lugar onde eles querem estabelecer alguma coisa secreta, digamos assim, na escuridão e não consegue porque a luz não deixa? É o que eles estão tentando fazer ali comigo no mercado. Eles armam uma cilada de um jeito, arma de outra, tira um vizinho de lá, coloca outro e nunca dá certo porque a palavra dissipa tudo, irmão. A palavra dissipa tudo. E tem um tal lá que já tá no cabresto deles, que ele sai da banca dele lá, volta, arruma pra alguém, aquele alguém não fica e volta de novo. É tipo assim uma folha seca que o vento leva pra onde quer. Porque a palavra, irmão, ela é lançada, e ela tá com poder, irmão. E ela é variável. A palavra que a gente lança, ela é variável. A gente lança um sentido, aí a pessoa programa aquele sentido. Até para dar uma direção, digamos assim, como se fosse uma ordem. Aí a gente lança em outro sentido. Aí a pessoa fica doidinha, irmão, não sabe o que faz. Porque a palavra, ela tem força, ela tem virtude, ela tem tempero de sal, irmão. E ela tem poder. E queima e dissipa os demônios. Os demônios, irmão, agora estão em mau lençol. O capeta, com toda a religião de demônio, estão em mau lençol agora. Porque se revelou um poder, irmão, capaz de aniquilar todos eles. Com poder e autoridade. É um poder que veio do céu, irmão, para dissipar o mal da terra. E eles estão desesperados, irmão, e não pode fazer nada. Eles lutam. Eu até diria, irmão, que eles estão conseguindo fazer muita coisa diante desse poder que se revela. Eles estão conseguindo reter a base, por exemplo, para que ela não seja feita. Eles estão conseguindo aí manter uma certa necessidade financeira em mim. Eles estão conseguindo muita coisa, eu acho, né? Mas diante do poder que se revela, irmão, isso aí tudinho vai ser dissipado. Porque a palavra tem virtude, irmão. E ela tá livre. O desespero deles é esse. Quantas pessoas já bloquearam ele ali no Zap, no Facebook, no Facebook, no Instagram, já bloquearam eu. E aí só que eles bloqueiam e depois volta. Por quê? Porque é a luz, irmão, é tipo uma luz.
onde tem aqueles insetos que não gostam de luz. Aí eles são atraídos por força daquela luz. Eles querem se distanciar, mas não conseguem, porque a luz atrai eles. Então hoje essas pessoas estão assim, irmão. Ela vem contra mim, ela se distancia de mim, depois volta de novo. Enfim, porque a palavra ela varia, ela é variável. É uma palavra que tem poder, irmão. Nunca tinha se revelado na terra uma palavra com tanto poder como essa está se revelando. Ela é variável. E ela apresenta dois sentidos interpretativos, irmão. Ela é lançada num sentido, aí aqui é como se fosse uma luz. É como se tivesse localizado a luz numa direção. Aí como eles estão nas trevas, eles vão naquele sentido que eu lancei a palavra. Aí eu lanço ela em outro sentido. E aí eles ficam perdidos na cabeça, que não sabem o que fazer. Porque eles são obrigados a ser direcionados por vários sentidos, se contrapondo o sentido que eles foram. E aí eles têm que mudar o sentido, porque aquele sentido que a gente lançou já não é mais aquele sentido, já é outro. E aí eles ficam perdidinhos. E uma grande coisa que está refletindo negativamente a eles é que eles não estão acostumados, irmão, com a palavra livre. Eles não estão acostumados com a palavra livre. Aí eles têm a gente como louco. Esse cara até é louco. Ele falou agorinha num sentido, agora já está falando em outro. É porque assim, irmão, eles acham que a gente usa a palavra é para condenar as pessoas. Nós não usamos a palavra para condenar, usamos ela para salvar as pessoas. Por isso que a gente lança em vários sentidos. O nosso foco não é determinada pessoa, irmão. Muitas pessoas acham: ah, você está querendo me condenar, está querendo me incriminar. Nada disso. A palavra que eu lanço não é contra você, é contra a estrutura que você está ligado. Tudo isso para dar condição a você de que você seja salvo. E aí você não interpreta assim, acha que a gente está querendo te condenar. E aí continua contra nós, a favor da própria estrutura que te usa e te sacrifica e também te condena. Então, a palavra ela está sendo lançada. E ela é variável. Não entre, irmão, nesse roteiro da palavra, não. Esse jogo é um jogo, irmão. Porque a gente lança a palavra num sentido, depois a gente lança em outra. Você sabe a opinião que eu posso dar para você? Você mesmo que ouve as nossas gravações, se firme pela fé a essa estrutura nossa. Não vai pelo sentido louco da palavra, não. Porque ela é contraditória. E se você não tem uma firmeza nessa estrutura, você está procurando uma firmeza através do conhecimento que a gente está dando, não vai por aí não, irmão. Vai pela fé. Muitas pessoas estão se decepcionando porque estão indo pelo sentido da interpretativo que eu estou dando. Acha, você falou um sentido tal e depois você falou outro sentido contrário. E aí eu fiquei todo confuso. Essa confusão aí, irmão, ela existe mesmo. Mas é somente para os que não creem. Se você crê, você não será confundido. Isso aí tem que existir, irmão. Tem que existir porque onde surge o crente, também tem um incrédulo que não crê. E a incredulidade ela é gerada justamente aí, irmão. Nesse sentido contraditório da palavra. Então eu aconselho a você ouvir as nossas mensagens, mas não vai pelo que a gente fala, e sim pelo que a gente crê, pelo fundamento que nós temos. Principalmente se você não tem dois sentidos interpretativos. Se você busca um sentido para se firmar,
não vai pelo que a palavra lançada, não vai não. Você pode ouvir, pode conhecer, mas você deve ir pelo sentido que a gente se encontra na prática, em que a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Esse é o sentido que você deve se firmar, porque esse é o sentido de Deus. O resto é confusão e sombra de variação, irmão. Nós apresentamos muitas coisas boas, irmão, no que nós só apresentamos aí. Muitas coisas boas. Mas essas coisas boas, se você só alcança ela, não é se você conhecer, não. É se você crer. Você tem que crer. Porque o conhecimento, ele é contraditório, irmão. Eu canso de falar isso. Estou cansado de falar isso. O conhecimento, ele é contraditório. Ele traz interpretação contraditória. Por que isso, irmão? Por quê? Porque esse conhecimento que nós apresentamos, ele tem 3 leis. 2 corruptíveis e uma incorruptível. É os 2 sentidos interpretativos, o terreno e o que não é terreno celestial. Então essa contradição é uma confusão semelhante à confusão que opera no mundo entre o que você pode falar e o que você não pode. Então aqui nós apresentamos o que? Aquilo que você pode falar e também aquilo que você não pode falar. Por isso a confusão na sua mente. Por quê? Porque o seu sentido, ele foi programado, a sua formação mental, ela foi programada somente num sentido. E aqui é 2 sentidos. E aí está a confusão na sua mente. Por quê? Porque você está acostumado a ouvir versão e roteiro e ideia, irmão, que apresentam apenas um sentido interpretativo, conforme a que a lei permite, que é o sentido terreno das leis corruptíveis. Aquele sentido mesmo que oculta a verdade. Aqui não, irmão. Aqui nós apresentamos o sentido que oculta a verdade e o sentido que revela. Então é uma confusão, caso você não tenha esses 2 sentidos. Por quê? Porque você vai procurar entender um sentido que a gente apresenta, você até entende, né, que é aquele sentido terreno. Mas quando a gente apresenta outro sentido que você não tem, você fica todo confuso. Então o que você tem que fazer? Você tem que crer. Você tem que fundamentar a sua fé. Fundamentar em nós na fé. Pela fé. E através do fundamento da fé, você vai abrir aquele entendimento que não está aberto ainda. Que é o entendimento que revela a verdade. Você olha assim aquelas informações. Puxa, eu não estou acostumado a ouvir informação que revela essa verdade aí não, irmão. Porque eu tradicionalmente estou acostumado a uma versão de ideia e narrativa que oculta a verdade. Que é o fundamento, ou seja, a versão das leis corruptível terrena. Agora esse conhecimento aí contraditório que revela a verdade, eu não tenho costume de ver não. Não é normal, porque a minha formação mental ela está adaptada. Inclusive eu estudei a vida inteira na escola para aprender um conhecimento de um fundamento da lei corruptível que oculta a verdade. Esse que oculta e que revela, eu não tenho conhecimento. E aí acontece o seguinte, para você abrir a sua mente a esse conhecimento, você tem que crer. Porque senão você vai se escandalizar. Por quê? Porque esse conhecimento que opera aí, irmão, ele é tradicional. Ele é tradicional. De pai para filho. Ele é tradicional esse conhecimento aí. De pai para filho. Esse novo conhecimento que nós apresentamos, ele é novo. E ele não é terreno. E o mais grave de tudo, que ele revela a verdade. Aquela verdade que sempre foi, tradicionalmente, veio dos seus pais, dos seus filhos, dos seus avós para os seus pais e para você, que não podia ser falada.
agora está sendo revelado. E você se surpreende com isso, porque tradicionalmente você nunca viu isso. Só que esse entendimento está sendo revelado são aqueles que ocultam os seus direitos. É muito importante isso continuar sendo revelado. Então você tentar combater ele, mesmo que você tenha algum direito, digamos assim, com esse entendimento que oculta a verdade, os seus direitos são limitados. Porque esse direito que nós apresentamos com a revelação da verdade, ele vai além de uma simples melhoria financeira, irmão. É algo muito mais além do que isso. Então, de uma maneira ou de outra, ele vai lhe beneficiar. Mesmo que você tenha benefício com esse entendimento que oculta a verdade. Aí você luta para ocultar ele. Ou seja, ocultar esse entendimento que revela a verdade. Achando que ele vai ser um escândalo para você. Porque você nunca viu isso. Mas na verdade ele vai revelar outro entendimento que amplia os seus direitos. Não aquele que tira os seus direitos. Ele vai ampliar os seus direitos. Mas para isso você tem que crer. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Deus possa nos abençoar.